Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e o tema da lição de hoje, lição número 8, o título é A Trindade Santa na Morte e Ressurreição de Cristo. O fundamento encontra-se em Atos capítulo 5, versículo 30, e a nossa leitura bíblica em classe é Isaías capítulo 53, do 5º capítulo até o versículo de número 10. E o fundamento diz o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Leitura bíblica em classe. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. Nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento ao qual nós refletiremos acerca da tua palavra nesta lição, Pai, tão esclarecedora em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, nos ensinar e fazermos, Pai amado, compreender, entender a tua palavra para podermos crescer na tua presença. Abençoa todos os alunos da escola dominical, abençoa todos aqueles que nos auxiliam direto e indiretamente, Senhor, na direção dessa escola. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu já havia dito no início, a lição de hoje fala acerca da Trindade Santa na morte e na ressurreição de Cristo. E observaremos, no decorrer da lição, que a Trindade ela se fez presente, nesses dois eventos importantíssimos para nós que somos cristãos. Nós acreditamos em um Deus vivo, um Deus que vive eternamente. E se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa esperança, nós veremos na lição, que seria uma esperança vã. Muitas religiões, elas foram fundamentadas em pensamentos humanos, e esses homens, ao qual fundamentaram os dogmas, as diretrizes desta nova religião, eles morreram. Entretanto, nenhum deles ressuscitou. Mas a palavra de Deus ela é clara em que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é a nossa boa esperança. Nós ressuscitaremos também naquele grande dia. A introdução diz o seguinte: estudaremos nessa lição a importante doutrina da morte e ressurreição de Jesus como fundamento de grande esperança para a igreja, visto que, pela sua morte, Jesus nos resgatou da morte eterna, e pela sua ressurreição, ele se tornou as primícias da ressurreição da igreja. Pois bem, o primeiro tópico fala sobre a morte de Jesus como o Filho de Deus. E temos aqui dois subtópicos que falam sobre o plano de salvação contou com o sacrifício de sangue e a Trindade Santa no resgate do pecador. Amados irmãos, sabemos que o homem, quando ele foi criado, a coroa da criação, quando eu digo o homem, eu também estou dizendo a mulher, Eva, eles foram postos no Éden, lugar de prazer, lugar de delícias. E o interessante é que nesse lugar de prazer, nesse lugar de delícias, esse lugar onde na virada do dia, na viração do dia, Deus se apresentava àquele casal,
A palavra de Deus diz que no meio daquele jardim, era um jardim excelente, haviam duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a história nós conhecemos muito bem. A palavra de Deus diz que o homem desobedeceu, a mulher ouviu, deu ouvidos às investidas da serpente, de Satanás, e ela acaba comendo do fruto proibido e compartilhando com seu marido Adão. E os dois, a partir do momento que participam daquilo, eles perdem a santidade. E eles olham um para o outro e veem que estão nus e fazem para si aventais de folhas de figueira. E na viração do dia, como era de costume, Deus se apresenta para eles. E eles, ao ouvirem a voz de Deus, mesmo eles estando cobertos com as folhas de figueira, eles se esconderam de Deus, ao passo de Deus perguntar aonde eles estavam. E eles falaram: Senhor, ouvi a tua voz e temi, coisa que nunca havia acontecido antes. Por que eles temeram? Por que eles fizeram folhas, de folhas de figueira, aventais para cobrir a sua nudez? E ali Deus os pergunta por que eles sabiam que estavam nus, e a história nós conhecemos. E ali nós vemos que Deus, ele provê para aquele casal aventais de peles de um animal. O homem, ele fez para si algo para cobrir a sua nudez, para cobrir o seu pecado, mas Deus não aprovou isso. O Senhor, ele sim providenciou para o homem uma cobertura, algo que cobrisse o seu pecado. E ele mata um animal inocente. E aqui já no início nós já vemos, e corrobora lá em Efésios capítulo 1, que antes da fundação de tudo, Deus já havia preparado um cordeiro, havia preparado Cristo para tirar o pecado do mundo. E ali um animal inocente morre por causa do pecado daquele casal. E as vestes, feitas agora com a pele daquele animal, cobre a nudez, o pecado daquele casal. E ali nós já vemos uma tipificação de Cristo, do Cordeiro Pascal que iria tirar o pecado do mundo. E nós vemos nas folhas, na verdade, nas vestes, nas túnicas feitas pelo homem de folhas de figueira, que é justamente o homem sem Deus, um homem pecador querendo muitas das vezes cobrir o seu pecado, cobrir a sua vergonha, cobrir o seu erro, que mesmo inconscientemente ele sabe que precisa ser coberto, Aí nós vemos hoje em dia que não é diferente. Nós vemos muitos pecadores que erram, transgridem, não querem saber de Deus, estão afastados de Deus, e eles acabam querendo encobrir os seus pecados, com uma caridade, pensando que vai alcançar a favor de Deus. Às vezes, a sua folha de figueira, o que cobre, os seus erros, é uma boa ação, é uma vida, corroborada na ética, no bom costume, e isso é mais do que a nossa obrigação, mas isso não salva pecado. Muitas das vezes tem confiado no seu dinheiro, na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, e isso muitas das vezes são as folhas de figueiras que o homem ele tenta fazer para si num avental, algo que venha cobrir, algo que venha compensá-lo, algo que talvez para ele, na sua mente, venha lá na frente o salvar da condenação eterna, mas Deus ele rejeita tudo isso. Porque somente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a partir do momento em que nós aceitamos, reconhecemos que somos pecadores, que não merecíamos a salvação, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele deu seu Filho unigênito para que todos nele creem, tenham a vida eterna. A partir do momento que nós aceitamos isso, nós estamos aceitando que Deus ele venha cobrir o nosso pecado, ele venha tirar os nossos pecados. No Antigo Testamento, o pecado era coberto, encoberto, mas a partir do advento de Cristo, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, o nosso pecado não é mais coberto, o nosso pecado é tirado, é limpado, ele é limpo, é jogado no mar de esquecimento. Então a morte de Jesus Cristo como Filho de Deus nos mostra que o plano de salvação, Cristo, Deus ele fez através de Cristo o seu plano de salvação, de redenção para o homem. E o interessante é que a Trindade ela estava presente
nesse ato sublime de Deus para a salvação do homem. Aqui ele fala, a Trindade Santa no resgate do pecador. O apóstolo Paulo faz referência ao sacrifício real, quando diz que a igreja está eleita nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Né? Antes da fundação do mundo, Deus, né, ele já havia eleito, ou seja, já havia escolhido, né? Ele já havia predestinado a humanidade à salvação e escolhido, eleita a igreja. É através da igreja que nós, através de Cristo, né? E por meio da igreja, que somos nós chamados para fora, a Assembleia dos Santos, né? Chamados para fora, é que nós obtemos sim a nossa salvação em Cristo Jesus. E o tópico 2, ele nos fala que a ressurreição de Jesus como Filho de Deus, né? Jesus deixou claro para os discípulos que ressuscitaria. No seu ministério, Jesus a todo momento falava que ele era necessário, o Filho do Homem, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Como eu falei desde o início, se nós não tivéssemos a certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou, nós não saberíamos para onde nós estaríamos indo no final da nossa vida. Ao findar, né, o labor desta vida, né, como cantamos nosso hino da harpa cristã, nós sabemos para onde ir. Na casa do ímpio, na casa daquele que não teme a Deus, quando há um funeral, há pranto, há choro. E muitas das vezes esse pranto e choro é de desespero, de desesperança, porque eles não têm a certeza para onde aquele ente querido foi. Alguns acreditam que vai voltar, ou como ser humano novamente, ou vai transmigrar sua alma para algum animal. Alguns acreditam que será aniquilado, acreditam que foi aniquilado e que ali já acabou, morreu, acabou. Diferentemente de um funeral de um crente, de um servo de Deus, daquele que tem a sua confiança em Cristo. Há choro, sim, há choro, porque nós não fomos criados, né, para morrer, né? Fomos criados para viver eternamente com o Pai. Mas devido ao pecado, a morte entrou. E isso nos traz choro, nos traz dor. Mas ao mesmo tempo que sentimos essa dor, esse choro, nós temos a certeza e o Espírito Santo de Deus se faz presente em nossas vidas e sabemos que é apenas uma parte. É apenas um começo. Porque quando fechamos os nossos olhos aqui, deitamos, né, a sepultura, nós estamos nascendo para uma nova vida com Cristo, né? Lá não haverá mais choro, mais dor. E por que nós temos essa certeza? Nós temos essa certeza, essa convicção, porque Ele ressuscitou. E Ele nos prometeu, nos deixou o penhor do Espírito Santo de Deus que nos comprova em nossos corações. E talvez a gente, muitas das vezes, se pergunta, mas será que Ele realmente ressuscitou, né? Se formos perguntar pela lógica humana, lógico que Ele ressuscitou. Se Ele não houvesse ressuscitado, pessoas não perderiam a sua vida por acreditar nisso, porque eles viram. Pessoas simples, pessoas que o mundo não dava nada por elas e eles testemunharam a respeito disso. Outra prova em contexto que Jesus ressuscitou é o Espírito Santo. Ele falou que ele só poderia enviar o outro Consolador se ele fosse para o Pai. E ele foi para o Pai, ele voltou para o Pai. E no dia de Pentecostes ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, inaugurando a mesma. E se hoje você é batizado com o Espírito Santo, se você hoje é salvo, foi porque o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É mais uma prova que Jesus ressuscitou. Então, porque Ele vive, né, nós também temos a certeza que nós viveremos. A morte será apenas o quê? Uma passagem desta vida para a vida eterna, para a eternidade com Cristo. Amém? E Jesus Cristo deixou bem claro isso para os seus discípulos. E Paulo coloca a ressurreição de Cristo como a base da nossa esperança, a nossa fé. Maomé, ele fundou a religião, morreu. Allan Kardec, ele fundou, né, o kardecismo, né, ele morreu, ele não ressuscitou.
Várias religiões na face da terra foram inauguradas e muitas outras ainda virão por aí. E veremos que os seus fundadores irão morrer, nenhum deles ressuscitou, somente Jesus ressuscitou. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é a nossa esperança. Se nós não tivéssemos essa certeza, né, a nossa fé seria em vão, mas não é o caso. É notável também a ação da Trindade Santa na ressurreição de Jesus. Paulo esclarece pontos vitais para a fé cristã sobre Jesus. Jesus, segundo a descendência humana, ele é o filho de Davi, declarado filho de Deus em poder também, segundo o Espírito de santificação, que é o mesmo Espírito Santo, pela ressurreição da morte, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 13, versículo 4. Aqui nós vemos a presença da Trindade. Jesus sendo filho de Deus. O próprio Espírito, que é o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo, corroborando para com isso. Então a Trindade ela está presente, né, na morte e também na ressurreição do nosso Mestre. O Evangelho de João afirma que todos os mortos ressuscitarão, mesmo que seja com propósitos diferentes. Interessante. Mesmo que seja com propósitos diferentes, todos ressuscitarão. Uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna com Cristo Jesus. Nós ressuscitaremos naquele grande dia, irmãos, para a vida eterna com Cristo Jesus, se permanecermos fiéis a Ele, perseverarmos. O tópico 3 diz o seguinte: a apresentação da ressurreição de Jesus. E aqui o autor, né, pastor Dernival, ele também nos subdivide em dois tópicos, subtópicos, que diz o seguinte: existe ação nítida da pessoa da Trindade Santa na ressurreição de Jesus. E com a ressurreição de Jesus fomos reconciliados. Pedro diz que Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, né, Efésios capítulo 1, né, que derramou seu sangue imaculado, se manifestou nestes últimos tempos por amor da igreja, para que por ele a igreja creia em Deus. O ressuscitou dos mortos para que sua fé estivesse em Deus. 1 Pedro 1, 19 a 21. E Efésios também nós já falamos, capítulo 1, né? Que antes da fundação de tudo, Jesus já estava reservado, já estava predeterminado a morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus e a nós, e nós somos testemunhas destas coisas, e nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nota-se que, segundo essa citação de Pedro, o Espírito Santo desempenha uma função de uma pessoa, ou seja, ele testemunhou. Assim fica caracterizada a ação triuna das pessoas da Trindade para o mesmo propósito. Ou seja, por ocasião da ressurreição de Cristo, nós vemos ali a presença. O Pai querendo que o Filho ressuscitasse, o Filho ressuscitando, e o Espírito Santo, o Espírito de vida, ele também sendo testemunha disso, participando disso. E por fim, né, com a ressurreição de Jesus, fomos reconciliados. Né? E aqui eu queria deixar um pontinho mais para nós. Cristo ele veio nos reconciliar. E quando nós falamos sobre reconciliação, a gente pode ter um exemplo muito bem familiar para cada um de nós. Um relacionamento, né, conjugal entre homem e mulher, logicamente, marido e mulher. Quando um comete algo que desagrada o outro, que fere a pessoa, né, o seu cônjuge, há ali uma quebra, há ali uma ruptura nessa aliança, né? Há uma quebra da confiança, o amor fica um pouco abalado e ambas as partes, né, ficam bastante feridas, principalmente aquela que sofreu o dano, né? Vamos dar um exemplo aqui no relacionamento conjugal, quando há um adultério, por exemplo. A pessoa que sofreu o adultério, quando fica sabendo, aquela pessoa se sente muito mal, se sente, né, traída, se sente desconfortável, sua autoestima vai lá embaixo, né?
às vezes pessoas entram em depressão, cometem loucuras, né? Por quê? Porque aquela união ela foi quebrada, aquele contrato, né, vamos dizer assim, aquela sociedade ela foi quebrada. E isso é muito ruim, é muito danoso para ambos. Entretanto, para a pessoa que recebeu aquele dano, a pessoa que foi traída, muito mais. Principalmente quando essa pessoa é o sexo frágil, né? A mulher, sexo feminino, ela, muitas entram em depressão. E quando a gente fala em reconciliação, é quando justamente esse casal, ele em determinado momento, o amor, né, supera tudo, o amor suporta tudo, né? Paulo fala isso. E o perdão entra na vida deles e eles conseguem se reconciliar. Mas note que, humanamente falando, a reconciliação, muitas das vezes, né, e maioria das vezes, vamos dizer assim, para não dizer 100% das vezes, é a pessoa que fez o mal que vai até a pessoa ofendida, né? É o ofensor que se aproxima da pessoa ofendida e faz de tudo para que essa pessoa ofendida possa perdoá-lo. E quando essa pessoa ofendida perdoa, ali é uma reconciliação. Eles voltam a se enamorar, eles voltam a conviver, eles voltam a viver novamente juntos, porque houve uma reconciliação. Quero bater bem nessa tecla, né? Houve verdadeiramente, por parte do ofensor, né, buscar a parte ofendida e tentar restaurar tudo, reconciliar. Vejam bem, a parte que ofendeu corre atrás para que a parte ofendida o perdoe. E Jesus Cristo, ele nos reconcilia com Deus. No início falamos acerca do Éden, do pecado. O homem tentou se reconciliar com Deus, né? Parecido a gente no nosso âmbito aqui natural, no nosso âmbito conjugal, como exemplo que eu dei aqui. O homem querendo se aproximar de Deus. Ele é o ofensor tentando se aproximar do ofendido, mas não dá certo. Adão tentou, não conseguiu. A única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é através de Cristo. O interessante é que Cristo foi a parte do ofendido, porque nós ofendemos ao Senhor. Nós ofendemos, na verdade, a Trindade Santa, né? Para falarmos aqui da Trindade, a nossa lição do trimestre. E por mais que nós façamos alguma coisa, nós nunca iremos e nunca iríamos nos reconciliar com Deus por nossos próprios méritos. A palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Não há outro nome em que nós não possamos ser salvos, reconciliados com Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, a parte ofendida, nesse caso, diferentemente do ser humano, a parte ofendida é ela que vai atrás da parte ofensora para poder perdoá-la, para poder trazê-la de novo, para poder fazer com que ela novamente tenha uma aliança com a parte ofendida, que no caso é Deus. Os nossos pecados ofendem o Senhor, nossos pecados nos faz separação do Senhor. E é somente através de Cristo, somente através dele, e foi por causa de Deus, porque Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus, em breve voltará para nos buscar. É somente através dele que nós nos reconciliamos com Deus. Por mais que possamos fazer a obra do Senhor, e temos que fazer a obra do Senhor, por mais que ofertemos na casa de Deus, e temos que ofertar na casa de Deus, por mais que dizimemos na casa do Senhor, e temos que dizimar sim na casa do Senhor, nada disso nos salva. O que nos dá a salvação é Cristo Jesus. E a salvação é através do Senhor Jesus Cristo. E quem nos deu ele foi o Pai, a parte ofendida. E a partir do momento em que nós recebemos de Deus o perdão, o seu amor e reconciliado com eles,
nós temos alegria, né? De vivermos em novidade de vida, tendo a certeza e a esperança que um dia tudo isso que a gente está passando aqui, né? Ainda estamos nessa época aí de pandemia, isso tudo vai passar. Não haverá mais choro nem mais lágrima lá no céu. E a partir desse momento também, nós fazemos a obra do Senhor com alegria, sabendo que já somos salvos em Cristo Jesus. Nós ofertamos na casa do Senhor por gratidão. Nós dizimamos na casa do Senhor por gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E ainda vai fazer, porque Ele é fiel, irmãos. Então essa é a lição, né, deste domingo. Hoje eu tentei fazer o mais resumido possível. Tenho certeza que os irmãos leram em casa. E espero que o Espírito Santo de Deus ele possa ter falado ao seu coração poderosamente. Para encerrarmos, eu quero ler a conclusão que diz o seguinte: percebemos que a morte e ressurreição de Cristo, além de contar com a ação triuna da Trindade Santa, também se constituiu a maior fonte de esperança para o pecador que ouvir a mensagem do Evangelho e nele confiar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dar sua misericórdia, nos dar sua paz. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos da igreja. E dentro em breve eu creio que nós estaremos juntos adorando ao Senhor na 38K. E será um culto avivado, um culto onde nós mataremos as nossas saudades, né? E receberemos muito do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço a todos.